mas a gente tem a grande cereja do bolo, que nós vimos ver esse vídeo ontem, tá? Também do Felipe, tá aqui no canal TPSM Conexão, Feitiço em África, professor Felipe Avidal. E esse vídeo aqui, ele é de 14 minutos, é um vídeo incrível também, mas deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui de vocês. Gorete, obrigado, Gorete, pelos emojis. Um bando, um gira. Que honra. Não sabia desses. Pois é, aconteceu, Lincoln, esse assassinato. Vixe, não sabia, não conta assim possível. Então, vou fazer o seguinte: na live futura, na live de amanhã, eu vou trazer esse caso para vocês. Eu vou trazer, vou fazer questão de trazer então para vocês conhecerem a história dessa mãe de santo, que é uma história trágica. A Globo tentou mostrar, mas você sabe que essas coisas não geram audiência. Meninas brancas sendo jogadas de apartamento no Leblon, a audiência lá no topo. Todo mundo fica preocupado com essa menina, né? Mas uma mãe de santo morta dessa maneira não vem de jornais, então não estava no jornal. Mas deixa disso, né? Chega, deixa eu desligar aqui a militância. Militância desligada. Vamos para mais um pouquinho do Felipe. Agora falando de feitiço, tá? Agora é a cereja do bolo. Feitiço. Feitiço, hein? Antes de qualquer coisa, subscreva no canal e ative o sino das notificações. Boa apreciação. Olha, isso é uma outra questão que, para falarmos, temos que voltar a ser nós mesmos. A palavra feitiço não existe em Kikongo, não existe em Lingala, não existe em Umbundo, não existe em Chokwe. Gente, eu vou ter que parar pra gente poder conversar sobre isso, tá? A palavra feitiço, ela foi muitas vezes traduzida como unhanga. Unhanga. Essa palavra unhanga significa energia. Energia. Então, quando as pessoas falavam de energia no Kibundo, no Kikongo, e foi traduzido como feitiço, aí é como se a tradução livre seria eu te mando feitiço. Só que o significado era eu te mando energia. Energia de quem? De um zambi. Energia boa. Aí eles pegaram essa palavra, wanga, eu falo tatawanga, que seria as três feiticeiras, no caso da tradução errônea, mas seria as três energias, vem dessa palavra wanga, que ela foi mal traduzida não, foi traduzida perversamente para feitiço, para que quando a bênção fosse lançada, o conterrâneo ficasse assustado. Por quê? Porque estava lançando um feitiço contra você. E a palavra feitiço nem sequer existia no latim. Quem inventa essa palavra feitiço são os franceses, os antropólogos franceses, com o termo fetiche. Fetiche, le fetiche. Fetiche eram algumas coisas que eles viam como as nossas esculturas, às vezes dentro da escultura, ou às vezes nós colocamos cabelo de alguém, do antepassado, às vezes anel que pertenceu a alguém, às vezes um bocado da pele de alguém colocávamos numa escultura, e eles não entendiam, uns entendiam até demais, não é? Porque queriam desacreditar, os outros não entendiam nada. Não entendiam e chamaram aquilo de fetiche, não é? Numa perspectiva pejorativa, uma perspectiva pejorativa. Ele tá falando do quê? Ele tá falando isso aqui, ó. Vou pegar essa aqui, acho que essa aqui dá pra ver bem. Calma, vou abrir. Ó. Isso aqui é uma imagem de um ser humano, né? Usando um rambá, a máscara. Por isso que ela tem esses exageros. Nos olhos, não sei se dá pra vocês perceberem, mas os olhos é de vidro.
Dentro dos olhos tem magia. E aqui embaixo tem o estômago dele, que é onde se colocava magia e tampava também com um tipo de vidro, um tipo de cristal. E canalizadores eram colocados, que são os ferros, outros vão usar pregos. E aqui era um assentamento. Aqui era um, que eles vão chamar de feitiço. Isso aqui era um portador do Anga, o portador da energia. Então eu pegava uma energia, colocava ali dentro. Que energia é aquela? Ah, eu vou colocar um Zaze, o raio. Então toda vez que eu precisava de um Zaze, eu vinha aqui, ativava a fagulha de um Zaze que estava ali e fazia aquilo que eu tinha que fazer. Ou seja, quando isso vem para o Brasil, isso se torna uma divindade viva ao ponto de ser cultuada como um Inquince. Nós temos um Inquince e um Zaze. Ó, deixa eu colocar um Zaze aqui. Olha o que aparece. Xangô. O Google não mente. O Google sempre vai aparecer aquilo que as pessoas mais pesquisam. Aparece um pouco aqui, mas a maioria é Xangô, Oiá. Um Zaze é o próprio raio. Xangô é um ancestral divinizado que, quando em vida, foi um grande feiticeiro que controlava raios. Entende a diferença? Como o Xangô foi divinizado, acredita que Xangô, a partir do Orum, continua a controlar os raios quando ele quer. Mas ele não é o raio, ele não produz o raio. O raio é um Zaze. O raio a fagulha de um Zambi que se manifestou em forma de raio. Um Ganga foi lá e colocou nesse objeto aqui. Entenderam? Se a gente for estudar assentamento na Quimbanda, o que um assentamento na Quimbanda vai? Um ferro canalizador, argila e os demais elementos. Tudo que vai no assentamento, os Unganga conseguiam colocar nesse pedacinho aqui, tá? Ah, detalhe, dependendo do tamanho da energia, o assentamento também aumenta. Se vocês já foram na Cosme Damião Indoum, em São Paulo, vão lá, é uma loja incrível. Vocês vão ver uma imagem dessa de tamanho real. Vocês vão ver que na barriga dele tem um feitiço de tamanho real, equivalente a ele. Então, dependendo da energia que você ia colocar, você precisava sim de algo de tamanho maior. Então, menores, menos energia. Maiores, mais energia. E a gente vai entendendo, compreendendo, resgatando isso no candomblé de Angola, que depois vai ser transferido para a Quimbanda, fora do candomblé de Angola, com esses elementos base. Elementos que vão simbolizar a essa energia. Elementos canalizadores, que no caso na Quimbanda vai ser o ferro da entidade. E os elementos próprios para controlar essa energia. Então é daqui que vem o pouco que a gente sabe sobre assentamento. Que para saber tudo mesmo, só estudando com os próprios Unganga Banto. Não tem como. O que a gente conseguiu resgatar é desse entendimento. E a gente vai no fornecendo a conexão do assentamento segundo cada energia ali. Por isso que o espírito, ele sendo energia, ele tem um código específico. Então, vou dar um exemplo. O Exu Veludo. O Exu Veludo ele tem um código ali. Então, para eu atingir o assentamento que vai conseguir canalizar a energia do Exu Veludo, eu preciso de argila, 7 prego, terra de cemitério, eu preciso de 7 pedras de encruzilhada e um galo vermelho. Só um exemplo, tá? Então, quer dizer que se eu pegar esses elementos, colocar num lugar, fazer o encantamento, eu vou ter a energia do Exu Veludo ali? É para isso que serve um assentamento. Por isso que eu sempre falo, eu questiono isso. Assentamento não é para entidade. Assentamento não é presente para entidade. A entidade não quer essa porcaria. Isso serve para mim, serve para você. É nós que temos a necessidade. É eu que preciso do veludo. É você que precisa do ancestral. Então o assentamento é para você. Por isso tem que servir para conectar a você.
E só mais um detalhe histórico aqui. Os olhos, eles têm feitiço, eles têm encantamento para enxergar, como se desse a consciência de um Zambi estivesse ali. Um Zambi te vê, um Zambi te vigia. Lembra do Ramba Mutuê? Que coloca na cabeça, no Mutuê, para que entrasse em transe? É como se a imagem entrasse em transe e o próprio Zambi te visse. Nessa ideia, que começa a ter a ideia de colocar imagens e você rezar a imagem de gesso para que aquela entidade te veja. Eu converso com muitos feiticeiros, somente feiticeiros antigos, eles falam que não conseguem fazer um feitiço se não tiver uma imagem ali. Tem que ter imagem, porque eles querem a presença, tem que ter alguma coisa vendo para eles. Vocês podem reparar até nas imagens mais antigas que os olhos são bastante expressivos. Os olhos sempre são uns olhos severos, olhando para você de uma forma bem profunda, porque era muito importante que tivesse esse contato para que tivesse também a ativação da memória ancestral. Eu estou sendo visto. Eu estou rezando para alguém. Então tem que ter essa ativação da memória. Então o Zambi estava me vendo a partir dessa imagem. Então não era só usar o fetiche. Eu tinha que ter a autorização de um Zambi para isso. Não adianta eu chegasse lá e pedisse qualquer coisa. Eu tinha que ter a noção que aquela força deveria ser utilizada para resolver meu problema. E quem ia trazer essa resolução? A minha memória, a minha emoção, junto com a de um Zambi. A minha emoção ia vibrar com um Zambi. Então, se a minha emoção era ruim e aquela energia ali não estava para isso, não ia funcionar. E assim vai para cada um. Então, a emoção, ela serve para ativar o feitiço. Por isso tem muito feiticeiro maldoso aí, que eles guardam alguns feitiços para utilizar em momentos de raiva. Que aqueles feitiços só funcionam em momento de raiva. Tem feitiços que só funcionam enquanto você está namorando, enquanto você está em um ato sexual. Tem feitiços que só funciona em momentos de alegria. Então, o feiticeiro, um gangue, ele tem vários feitiços guardados em casa. Dependendo do humor dele, ele usa. Claro que para emoções ruins, feitiços ruins. Para emoções boas, feitiços bons. Porque é a vibração. É o acesso que você tem ali. Então, basicamente é isso. Só para contextualizar, para a gente poder entender melhor o que ele está dizendo aqui. E quando eles começaram a ver as nossas esculturas, daí que as artes e mais uma vez a minha vênia ao mestre Cheikh Anta Diop, porque conseguiu nos desmistificar isso. O Buda do conhecimento. Exatamente, o Buda do conhecimento, não é? Manifestação de Jahuti. O mestre Cheikh Anta Diop nos mostrou que a arte africana era feita não como dizia o mestre alemão da filosofia, Emmanuel Kant, da arte pela arte. O africano nunca fez arte pela arte. O africano está a fazer arte pela arte agora. Aqui uma pergunta bem interessante do Lincoln. Ó. A entidade não precisa da energia do assentamento ou de uma firmeza para poder ter acesso a alguma energia material para atuar nas nossas vidas? Pensei que o assentamento era para alimentar a entidade. Então, essa ideia de alimentar a entidade já nem é uma ideia nossa, tá? A ideia de alimentar a entidade já é uma ideia europeia de que sacrificar para um deus é alimentar esse deus, visto o próprio exemplo que o Felipe trouxe de Thor se alimentando de sacrifícios humanos, né? Então, essa ideia de alimentar a entidade não é nossa. A gente não alimenta a entidade, a gente dá energia para a energia. Nós devolvemos energia para a energia. O assentamento ele é um grande canalizador de energia. Qual é a diferença? É como se fosse uma bobina. Quando eu confecciono um assentamento, Lincoln, eu estou conectando duas essências. Uma essência que está no grau 1 de existência, que sou eu, ser vivo, e uma existência que está no grau 2, que é o ancestral, ou uma existência que está no grau 3, que é o Inquince, que é uma outra essência de um Zambi. Então, são essências diferentes. Quando eu conecto através do assentamento, que é um terceiro elemento, eu tenho o elemento devoto, o elemento devotado e o elemento que vai canalizar, que vai trazer a melhor da energia dos dois. Então, a porta que esse assentamento abre é a de conexão.
para que esse assentamento continue a funcionar na minha vida, para que essa porta continue aberta, para continuar havendo troca de energia, eu tenho que sacrificar nele. Toda vez que eu sacrifico, é como se eu estivesse colocando pilhas novas nessa bobina. Por isso que cada tipo de assentamento tem um tipo de sacrifício específico. O controle não tem lá, tem pilha AA, tem pilha AAA, tem uns que é a bateria, tem uns que é... Você entendeu, né? Isso aí é bastante inteligente. Você sacrifica para continuar dando energia para aquele assentamento. Por isso que existem assentamentos ancestrais, antiguíssimos, que quando eles voltam para suas casas, que por sinal nós tivemos um grande avanço, foi no século XIX, um terreiro no Rio de Janeiro foi apreendido. Todos os assentamentos foram presos por mais de 2 séculos. Quase 2 séculos, né? E agora os ancestrais desse pai de santo que teve os seus fundamentos pegos, conseguiu tirar da cadeia, conseguiu tirar da sala de provas ali esses assentamentos, depois de quase 2 séculos. E ele levou para o terreiro dele. A bobina tá ali, a conexão tá ali. É só sacrificar, fazer os ritos que vai voltar a funcionar. Agora, você imagina o poder que isso não deve ter, né? Isso virou notícia, tá? Vocês querem que eu traga essa notícia? Eu trago também para vocês. Virou notícia. Isso é muito importante. Aconteceu lá na pequena África. O que acontece? Então, o assentamento é esse canalizador. Quando o ancestral ele tem uma porta para mandar energia muito mais pura de um pemba para você, você recebe uma energia mais pura. Quando você consegue enviar para o ancestral as suas emoções, a sua devoção, as suas ladainhas, as suas queixas e até a sua própria energia também, ele te retorna com mais energia. Então é a conexão. Por isso que alguns autores falam que o assentamento é um altar. Mas não é um altar de reza, de oração, de sacrifício. É um altar de conexão. Então o assentamento ele serve para você. Quem é que está buscando energia é você. Quem é que precisa dessa energia é você. Mas o ancestral também quer te ajudar. Então o assentamento ele é a porta que faz com que o ancestral consiga vir para cá te ajudar. Por isso a gente fala que a gente dá os elementos propícios para que aquele tipo de entidade de ancestral consiga te ajudar. Tem ancestral que vai trabalhar com uma energia específica. É porque eu não quero entrar nesse assunto de radiações para não ficar muito maçante. Porque toda vez que injeta radiação, parece que a gente está falando de coisa científica, fica maçante e tal. Mas só para esclarecer definitivamente, cada radiação, cada ancestral, entidade, vai trabalhar com uma radiação ou um certo conjunto de radiações. Então, eu preciso colocar naquele assentamento elementos que vão definir a radiação ou as radiações que essa entidade trabalha. Eu não adianto pedir água se a entidade trabalha com fogo. Eu não adianto pedir paz se ela trabalha com guerra. Então, para cada entidade, um assentamento, uma forma de se fazer, uma forma de consagrar, porque são portas específicas que nós estamos abrindo para que essa energia possa atravessar e se conectar conosco. Por isso que todos os elementos que vai no assentamento devem passar para o seu corpo, para que você consiga sentir essa energia em você, essa energia consiga penetrar em você. Por isso que quando a gente faz assentamento, as coisas costumam acontecer com uma melhor frequência. Os caminhos começam a se abrir, você tem mais ânimo, mais vitalidade. Por quê? Porque tem energia sendo depositada na sua veia todo santo dia. E assim você tem mais vitalidade, mais força para conquistar as suas coisas. Então, ter um assentamento é legal, é fundamental. E só lembrando que assentamento é diferente de firmeza, tá? Firmeza, sim, é um altar. Ponto. É um altar de adoração. Somente isso. Firmeza não canaliza energia. Quem canaliza energia é assentamento. Firmeza não recebe sacrifício. Assentamento, sim. Tá bom? E é uma perspectiva de fazer a arte não muito profunda, não é? O africano fazia arte por função. Toda obra de arte tem que ter uma função. E a arte tem funções.
tem várias funções. A primeira grande função da arte é a função expressiva da vida. E a última é a função cognitiva. Temos ainda a função mágico-religiosa. E as nossas esculturas, a maior parte delas era feita dentro da função mágico-religiosa. Se, por exemplo, o europeu faz uma obra de arte e precisa de pôr numa corredoria, numa exposição, numa sala de exposição para as pessoas irem ver e tem um curador. Em África, por exemplo, uma das esculturas que foi considerado um dos maiores feitiços que os europeus que chegaram aqui não entenderam nada, não é? Que é o Kissimmee. Não sei se já ouviu falar da escultura Kissimmee, que é uma escultura mais ou menos desse tamanho, com um espelho à frente e cheia de pregos e uma cara terrível. O Kissimmee tinha um curador que era um ganga. Eu tive que fazer essa pausa, gente, por ironia. Porque recentemente eu tô vendo essa discussão na internet que um Conde, um Quince chegou agora na quimbanda. Aí, ó, Felipe Vidal falando. Um ganga já usava, já era parte do arcenário de feitiço de um ganga. E olha, um conde é poderosíssimo, é uma magia poderosíssima, que influenciou até os iorubás, tá? Mas eu não quero entrar nessa disputa hoje, não. Mas um conde é uma magia poderosíssima. Sempre esteve na quimbanda banto, sempre esteve. Agora que eles descobriram isso, que eles estão vendo que tem bastante para vender, eles compram, matam uma galinha em cima e falam que tem. Que é o que eles costumam fazer. Mas sempre teve no nosso meio. Sempre. Quem já viu algum vídeo meu mostrando os meus rituais já deve ter visto. Eu tenho um gigantesco. Eu tenho um conde de 500 anos. De 500 anos. Então, sempre existiu. A gente só não mostrava. Porque eles pegam, vai que eles transformam isso aí no diabo. Um gangue que manipulava o Kissimmee. Porque, como dizia Cheikh Anta Diop, toda a nossa escultura era feita na perspectiva de aquela escultura ser um duplo do ente falecido, ou do antepassado que faleceu, ou de uma entidade da natureza que precisa estar entre nós, e aquele era um duplo para aquele ser se alojar, por isso é que era feito em madeira. Porque a madeira aloja a vida e não em barro oco, como agora eles fazem as esculturas deles em outras religiões, ok? Era feita sempre em madeira. Não tem como esse homem não falar alguma coisa que não me desperta para uma curiosidade, né? Santo oco, né? Será por que os nossos ancestrais enchiam esse santo de fundamento? Né? Não era só para esconder. A gente sabe que não era só para esconder. O fundamento tinha que estar ali, né? O pó, a fava, a galinha, o sangue. Eles sabiam que o santo oco não fazia nada. Esse santo tinha que ter alguma coisa habitando ele. Nem que não estivesse escondendo um orixá, um inquince, um vodum de fato. Mas eles entendiam que ali dentro tinha que ter alguma coisa, senão era só um santo oco, um santo vazio. Porque eles já entendiam que a escultura servia para isso. Já servia para isso. E por que os nossos faziam isso? Por uma simples questão. Vamos entrar um pouco no espiritismo. Porque é um bocadinho, ali estamos a falar do ndoquismo, não é? E da, entre aspas, feitiçaria. Quando um espírito, nem todos os espíritos, depois de falecerem, estão suficientemente evoluídos para nos deixarem uma boa energia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nem todos os espíritos que estão aqui a viver têm energia suficiente para suportar energias muito elevadas de uma entidade que vem do além. Porque quando um espírito, quando um corpo humano fizer alojamento constante de um espírito que não está evoluído, esse espírito começa a trocar o que? Fluidos energéticos, o espírito desencarnado, com essa pessoa encarnada. E se não houver correspondência, a pessoa encarnada começa a ficar doente, porque eles ganham afinidade.
E aí eu te pergunto, né? É o mestre falando. Essa ideia de cultuar qualquer coisa, você acha que é saudável? Eu mesmo já enterrei 3 pares de santos porque não acreditavam nisso. Eles cultuavam coisas que não tinham correspondência com a sua existência, e os 3, quer dizer, 2 deles cometeram automorte, né? Que eu não posso falar a palavra aqui. Cometeram a automorte. O terceiro foi assassinado. Duramente assassinado. Ele perdeu a cabeça, literalmente, se você me fez entender. Então, cultuar qualquer coisa não é saudável. Por isso que não só o olhar atento de um sacerdote experiente, mas a presença de um assentamento, de uma escultura, de algo mágico, para fazer o filtro disso é importante. Porque, vamos lá, eu marquei o assentamento com uma energia, com um código. Eu marquei você com uma energia, com um código. Qualquer energia diferente disso não entra. Não entra, então o obsessor não vai entrar, o zombeteiro não vai entrar, o cumburucu não vai entrar, a larva espiritual não vai entrar, o vampiro não vai entrar, a assombração não vai te atentar. A energia negativa lançada por um feitiço, uma demanda, não vai entrar. Porque são códigos diferentes. Você foi canalizado para receber um único código, que é o que está vindo do assentamento, que é o código daquela entidade, que nós testamos para ver se tinha correspondência. Atestou que tinha correspondência. Se tem correspondência é porque vai ser bom, vai te nutrir. E aí a gente vai fechar todas as portas, deixando só a porta daquela vibração aberta para que você comece a se encher. E aí vem a vitalidade. Ter demais, energia demais para você usar ou extravasar, ter fôlego de vida. Isso serve para curar. Por que não? A doença, ela é um escape de energia. Você está doente, tem energia faltando aí. Alguma coisa está drenando a sua energia. Isso é uma doença. Então, o que o Kimbanda vai fazer? Ele vai tampar os buracos e vai te encher de energia para essa energia te curar. Essa energia te curar. E tem energia específica que cura isso. Então, a estratégia era essa. Mas vamos seguir. Tá ver? E quando uma alta entidade às vezes vinha fazer alojamento num corpo de alguém que não está suficientemente preparado para receber aquela energia, não é? Numa posse, num transe de possessão mediúnica, que normalmente, para nós aqui, o mediunismo era consciente, não inconsciente. Toma. Consciente, porque era necessário você ver para aprender. Consciente. Mesmo que houvesse algumas manifestações inconscientes, que era raríssimo, a inconsciência era constante, pois era um momento de aprendizado. O seu ancestral vem para te ensinar. Como ele vai te ensinar se você não está vendo o que ele está fazendo? A inconsciência é uma mentira. Mentira. Não é? Embora que exista aquelas possessões em que o indivíduo fica totalmente inconsciente. Quando esse espírito se aloja próximo do nosso corpo etérico, próximo do nosso corpo mental e às vezes muito próximo do nosso corpo físico, ou mesmo alguns tomam até o nosso corpo físico, há quem não consegue vibrar no mesmo diapasão que aquele espírito que está no alto. Isso pode provocar falências muito grandes no sistema energético da pessoa. Os africanos, como lidaram com isso há milenários de tempo, faziam as suas esculturas e muitas vezes essa entidade, quando vinha, em vez de ficar dentro do corpo daquela pessoa, alojava-se naquela escultura. Exatamente. No livro do Baba King, Exu, a Ordem do Universo, ele narra como é que a imagem de Ossan, lá na tribo de Ossan, como é que ela fala. Você não fala com o sacerdote, você fala diretamente com Ossan na escultura. A escultura te responde. Como é que isso é possível? E olha que isso é um relato de mais de 3.000 anos.
Então, hoje, para falar, tem um telefone ali, por isso que fala. Mas como é que isso falava há 3.000 anos atrás? No meio de uma savana, que não tem. Você tá lá sozinho, não tem nada. Entende? Então, tinha essas coisas também. Ainda tem essas coisas ainda existem, mas ainda são escondidas. Por exemplo, essa comunidade dos cultuadores de Ossain, o que acontece? Por que eles não ganham mídia? São pessoas que sabem curar o câncer, leucemia, eles sabem fazer várias curas, porque eles são estudiosos da iniciação da medicina. O Sain é o orixá da medicina, da cura, através das folhas. Só que a primícia de Ossain é que não pode se fazer essa cura em troca de dinheiro. Então, para que a magia da cura aconteça através das folhas na mão de um Ossain, que é o sacerdote, ele tem que fazer voto de pobreza. Agora, você acha que os pais de santo aqui do Candomblé, da Quimbanda aqui no Brasil, da Umbanda, vai deixar de curar um câncer de uma pessoa e não cobrar? Ele vai cobrar, e vai cobrar muito caro para fazer isso. Vai se tornar uma medicina elitista, como todas as outras são. Então o Ossain já pensou nisso, falou: você pode curar, eu vou te ensinar a curar, mas a cura só vai funcionar se você não cobrar nada. E as pessoas levam muito dinheiro para eles em forma de agradecimento, eles não gastam. Eles vivem uma vida de celibato, afastado da comunidade, dentro da floresta, conectado com a natureza. E eles têm um alto poder de cura. A mídia não mostra isso porque eles não podem, eles não se declaram. Só quem conhece vai. Quando você consulta um babalawo em Nigéria e você fala: olha, eu tenho um câncer, e ele fala: eu vou te levar lá, mas deixa o seu celular aqui, deixa tudo aqui, vamos lá, você vai fazer o tratamento, eu te trago de volta e acabou. Você não comenta com ninguém, você não fala com ninguém. Você vai fazer esse acordo comigo? Vou. Então jura. Jura diante de Ogum, com a faca na boca, que se você falar com alguém, você vai morrer. Aí a pessoa vai lá e jura. Aí o babalawo leva a pessoa lá na comunidade dos Ossain, ela é curada da doença dela, ele volta para casa do babalawo e acabou, não se fala mais sobre isso. Só quem pode falar sobre isso é os babalawos e os Ossain. A gente sabe da existência deles, mas a gente não sabe aonde eles estão. Por quê? Você acha? Agora, vamos jogar para a política agora. Você acha que a comunidade farmacêutica, que é a maior do mundo, vai autorizar que a pessoa que conhece que uma folha cura o câncer se popularizar? Você acha que vai? Não vai. Esses caras vão ser exterminados da terra. Não vai acontecer isso. Então, eles se prendem, eles se previnem dessa forma. E são várias histórias. A África, em geral, guarda muitos segredos ainda que a gente só não vê porque existe uma cortina de ferro chamada Europa, chamado comércio. Então, quando a gente conseguir derrubar isso aí, a gente vai ter muitas resoluções que só tá lá. Só tá lá. Mas eu queria chamar a atenção também a um detalhe que ele fala sobre essa questão da pessoa que tem uma vibração inadequada e ela entra em possessão de um espírito que também tem a vibração inadequada. Essa pessoa entra em um transe profundo, mas um transe inadequado. Quando esse espírito vai embora, ela não consegue voltar à sua vibração normal. Foi basicamente isso que ele falou. Isso acontece aqui também. E muita gente não percebe isso. Ah, meu santo me bateu. Meu Exu me bateu. Sei lá o quê. Como assim te bateu? Não, quando ele foi embora, meu corpo ficou todo dolorido. Sério? Você acha que isso aí é uma coisa boa? Não é. Já é um sinal de algo errado. Isso deve ser relatado ao sacerdote, à sacerdotisa, porque isso não está certo. Porque quando você acostumar com esse espírito, ele vai começar a drenar sua energia, porque ele tem uma vibração inadequada para o seu corpo. Mas aí o que acontece? Os pais de santo deixam, as mães de santo deixam, esse espírito, que provavelmente não é uma entidade, pode ser qualquer coisa, vai dizer o nome mais clichê do mundo, mais desejável, é a Maria Padilha, rainha do sete infernos. Quem é que não quer uma entidade assim?
Por vaidade, vai prender essa pessoa. Vai prender, vai fazer o que quiser. Daqui a pouco a pessoa está fazendo qualquer coisa por essa entidade. Aí começa uma devoção que não existe no culto, que é uma devoção à pessoa da entidade, que não existe esse tipo de culto. E essa entidade começa a drenar a energia dessa pessoa. Acontece. Mas por quê? Porque você não fechou as portas. Você não fechou as portas erradas e abriu a porta certa e você deixou qualquer espírito entrar. Você se acostumou a apanhar toda vez que você incorporava esse espírito. Você se acostumou. Você se adequou. Só que ela começou a te drenar. Aí você adoeceu. Agora que você não tem força mais nenhuma, você vai buscar um terreiro tradicional para acertar a sua vida. Gente, eu sou cansado. Às vezes, desanima tocar a sessão de Umbanda. Por quê? Na minha Umbanda só vem véio. Olha, eu amo as minhas véias, tá? Véinhas do meu coração, eu amo vocês, tá? Continuem vindo, tá? Eu amo vocês. Mas de vez em quando, vem umas que você já sabe que a mulher já passou a vida inteira fazendo coisa errada nos terreiros por aí. Aí ela faz tudo de errado. Aí agora, na velhice dela, ela quer que você sara todas as dores de tudo de errado que ela fez na vida. Com uma vela. Ai, isso é triste. Isso cansa a gente, tá? E eu posso contar. É pelo menos uma por mês. Pelo menos uma. Isso cansa. Por que não vai buscar o certo enquanto é moço? Enquanto tem força? Depois que tá velho, não adianta, não. Quando a gente tá velho, a Dikenga nos ensina. Quando a gente tá velho, o nosso corpo não está no auge, mas a nossa mente sim. É na velhice que nos tornamos anciões para ensinar os mais novos. Eles têm a força, nós temos a sabedoria. Mas para muitos velhos aqui no Brasil, pelo menos aqui em Jacaraípe, está faltando força, sabedoria e conhecimento. Só não está faltando caixão. Mas é muito triste. Isso desanima. Nossa, como desanima. Como uma casa. Porque, na verdade, nossos corpos são como uma casa. E essas esculturas sagradas, na verdade, eram lugares em que essas entidades iam habitar. Daí que, por exemplo, no sistema Lunda Chokwe, nós temos as esculturas Ramba e as esculturas Capônia. Viu? Falou de Ramba. Ai, os Rambas são os encantados. Ramba significa encantados. Rambamutue. Mas também é uma categoria vamos colocar como semidivindade. São muito parecidos com os inquinces. Por a gente fala culto aos inquinces e aos Ramba, por estar muito próximo ali. Ou seja, as esculturas profanas e as esculturas sagradas. Nem todo artista no antigo sistema Lunda Chokwe fazia a escultura Capônia, fazia a escultura Ramba. Para fazer uma escultura desse tipo, que era considerado feitiço, que às vezes eu já faleci, não é? Por exemplo, eu faleci, mas as pessoas querem continuar a ter contato comigo. E normalmente vão continuar a ter contato comigo porque, para nós os africanos, nós não acreditamos na vida depois da morte. Nós sabemos que a vida depois da morte existe. Nós não acreditamos. Nós sabemos que a vida depois da morte existe. Então, o que acontece? Vão fazer uma escultura, antes de me enterrarem, por exemplo, alguém pode cortar um bocadinho do meu cabelo, porque tem a minha energia, da minha unha, porque tem a minha energia, retalhos da minha roupa. Colocam, por exemplo, por baixo da escultura para quê? Para eu ter ressonância com aquela escultura que tem a minha imagem. E muitas vezes quem ia fazer essa escultura é um escultor sacerdote que tinha que ficar afastado do mato, afastado das pessoas e ia para o mato. Agora, o ndoquismo, essa palavra ndoque, existe na nossa língua sim. O ndoque não é nada mais, nada menos, do ponto de vista psicoenergético, do ponto de vista esotérico, como um marginal, um bandido que pega na arma e vai matar os outros. O polícia não é bandido, mas o polícia tem arma. O polícia usa armas e usa puretes para manter o quê? A ordem social e, algumas vezes, mas poucas vezes, porque isso não é trabalho do polícia, a harmonia social. Não é o polícia que tem que manter a harmonia social. O polícia mantém a ordem social.
Então, o que acontece? Quando um bandido pega numa arma, numa Makarov, numa AK e fica a fazer atos maus, nós vamos dizer o quê? Que essa pessoa é má. Existem pessoas, sempre existiu e sempre vai existir, em todas as raças e em todos os povos, lá na Europa também tem, que são pessoas especiais, que têm uma força mental muito alta, conhecem os procedimentos da alquimia e da transformação da natureza muito profundamente, mas que, infelizmente, são pessoas com um caráter deturpado, mentalmente doentes, inconsequentes, e usam esses poderes para fazer mal a outrem. Agora você imagina, você pegar esse espírito dessa pessoa que tem esse conhecimento e o caráter duvidoso e você fazer um assentamento para ele. Pensa. Você pode fazer o assentamento para uma entidade para que ela colabore com a sua vida, mas e o outro? Vai fazer o que com a sua vida? Vai fazer o quê? Então você pode fazer isso enganado, colocar um assentamento enganado na sua vida. Isso vai acontecer se um sacerdote fizer por ignorância ou por maldade mesmo. Eu mesmo já recusei fazer diversos assentamentos, porque a pessoa vem, eu quero assentar o Exu Lúcifer. Eu não faço. Eu quero assentar o Exu Beelzebu. Eu não faço. Não conheço essas energias. Não faço. Então, pelo meu caráter, eu não faço. Porque eu sei que aquilo ali não vai ser bom para a pessoa. Faça com o outro que se vire com você depois. Eu não faço. Quando a pessoa faz conscientemente, ela está fazendo um acordo, uma arma, está apontando uma arma para si mesmo, primeiramente, e para o outro. Quando eu assento um ancestral que não é desejado, um bandido, um salafrário, uma pessoa de caráter duvidoso, ela pode tanto me atacar quanto atacar aquelas pessoas que eu estou desejando que ela ataque. Então também tem forma de você fazer isso. Existem assentamentos temporários que a gente faz, dá o comando para o espírito vai lá e faz. Quando o espírito volta, a gente desfaz o assentamento. Que era uma forma da gente se preservar, porque se deixar a porta aberta, ele continua fazendo arruaça na nossa vida. Aí eu quero que ele faça arruaça no arraial do meu inimigo, não no meu. Então tem diversas formas. Agora, eu só quero que vocês imaginem se esse espírito dessa forma está na sua vida. Por isso que existem certas entidades na própria quimbanda moderna brasileira que é duvidoso. Olha os pontos que se canta, olha o caráter. Às vezes a pessoa está sim de entidade, ela está incorporada com alguma coisa. Mas será que o caráter desse espírito é equivalente àquilo que você deseja? Como é que eu vou me conectar positivamente com um espírito que com todas os dentes na boca fala que vai me matar, fala que vai me dar uma coça, fala que faz isso, faz aquilo, como a gente sabe que eles falam, né? Tem muito espírito que fala descaradamente um monte de coisa aí, né? Agora, para e pensa se esse espírito tem um bom caráter, porque nós estamos falando de espírito. Espírito é um ser humano sem corpo, é a única diferença. Então, se ele foi bom em vida, ele é bom em morte. Se ele é mal na vida, ele é mal na morte. Então, o caráter é replicado. Tá lá. Então, é muito preocupante porque a gente não filtra os espíritos que nós estamos trazendo para perto da gente. Nem tudo que se manifesta é bom. Nem tudo que se manifesta é mal. Nós temos que ter o olhar atento para filtrar, para depois ancorar isso na nossa vida. Por isso que existe o desenvolvimento mediúnico. As coisas são testadas primeiro. Você não pode incorporar a entidade hoje e amanhã sentar. Você tá louco? Você não sabe o que passou ali, você não sabe a equivalência que isso tem na sua vida. Calma. Calma, jovem gafanhoto, calma. Segue o processo, sem pressa. Senão as coisas vão desandar, porque existem espíritos ruins, porque existem pessoas ruins. É simplesmente isso. Por isso é que nas nossas línguas dizem que o gatuno já é feiticeiro. Por exemplo, o gatuno já é endoque. Porque quando você vai tirar o que é do outro, que não é do teu suor, você já está fazendo mal a essa pessoa, porque você está a desrespeitar a força vital daquela pessoa. Então, o endoquismo é isso. Existe
Existe. Mas a forma de curar isso é que queimar crianças, como agora se faz, queimar crianças como feiticeiras, nunca foi. Nós nunca tivemos tradição de queimar as pessoas como feiticeiras aqui. Quem trouxe essa questão de queimar as pessoas como feiticeiras foram os europeus, que queimaram a mamãe Quimpavita. Gente, isso é verdade, tá? Eles fazem isso até hoje, tá? Até hoje ainda existem pessoas. Se você chega em alguns territórios e se você for declarado feiticeiro, nossa, acabou pra você. Tem até um local que é pra curar a pessoa de feitiçaria. Que eles levam, a pessoa deixa de ser feiticeiro ali. É um placebo, né, que eles fazem ali. E se você for condenado de bruxaria, de feitiçaria, até hoje você ainda é morto. Morto mesmo, perseguido em África. Por causa dessa herança colonial. Tamanho foi o medo que foi instalado lá devido ao catolicismo. Porque eles sabiam que tudo aquilo ali dava muito poder para eles. E eles não podiam enfrentar a não ser através da ópera do medo. Então, assim, é terrível, terrível. Até hoje tem. Então, para pessoal que vai para a África, tem que tomar muito cuidado com o que diz, tá? Eu vou falar isso aqui. Eu vou falar? Ai, meu Deus. Eu já falei mal das minhas veinhas hoje. Vamos lá, ó. Existe uma questão em Yorubá que é o seguinte. O povo Yorubá, principalmente o povo de Oió, eles eram muito inimigos os povo Fon, o povo dalmeniano. O povo dalmeniano tinha uma divindade chamada Nan. E em Urubá, Nan significa nada. Então, eles fizeram uma zombaria com Nan, que era a divindade Fon, chamando de Nanã, dizendo que Nan não é nada, Nanã. E pior, colocaram ainda um adjetivo nessa brincadeira, nessa zombaria, Burucu. Burucu é ruim, coisa ruim. Ireburucu, cabeça ruim. E o Aburucu, mau caráter. Burucu é ruim. Surgindo assim a Nanã Burucu. Nan é a divindade Fon, inimiga do Joió. O povo de Oió zombava Nanã. Nanã quer dizer que Nan não é nada. Burucu ruim. Além de ser nada, é ruim. O que aconteceu? Esse povo veio para o Brasil. Trouxe isso com eles pensando que era um orixá. Não é um orixá. Você pode ver que não existe registro de Itã-Ifá de Nanã. Eu tenho um livro aqui com mais de 800 páginas de mitologia. Tem 3 histórias de Nanã e as 3 histórias são de inimigos. Nanã briga com Oxóssi, Nanã briga com Xangô, Nanã briga com Ogum. Por que Nanã briga? Porque é o Nan, é o deus do Fon que está brigando com o povo Yorubá. A tribo de Ketu, a tribo de Irá e a tribo de Oió. É as 3 histórias que está contando essa narrativa da guerra. E hoje, no território Yorubá, você falar que cultua Nanã significa que você é inimigo deles. Que você faz feitiço de madrugada para matar os filhos deles. Então, você falar que cultua Nanã em certos territórios iorubás pode ser uma declaração que você é um feiticeiro, uma feiticeira, e você vai ser perseguido. Talvez por você ser um estrangeiro, eles não vão fazer nada, mas eles vão mandar você embora. Porque eles sabem que quem cultua Nanã é gente ruim. É gente ruim. Quem tem africano por perto pode perguntar sobre Nanã. Vai falar, não. Nanã, não. Fala não. Por quê? Porque eles entendem dessa forma. Somente no Brasil. No Brasil, aqui na diáspora, né? A gente vê também em Cuba, o culto a Nanã, tal, mas porque o povo já saiu de África, de Daomé, com essa mentalidade. Nan é Vodum. Vodum. Nanã não é orixá. Nanã é uma zombaria com Vodum Nan. Entenderam? Queimaram as bruxas, não é? Que nem sequer eram bruxas, muitas delas sábias. Sim, mas a verdade é que bruxa é que é sábia. Exatamente. A questão é, há formas de curar isso? Por isso é que nós tínhamos as escolas de iniciação. Quando essas crianças eram vistas pelos mestres, eram levados
no sequito desses mestres e começava-se a fazer um treinamento moral, mental e até espiritual, porque haviam pessoas que tinham maior poder, mais desenvolvido que essas crianças e, de certa forma, faziam que a sanção, através de que? Da educação dessas crianças especiais. E quando acontecia com alguns adultos, fazia-se essa sanção também no meio desses iniciados, para que essa pessoa aprendesse a usar esses seus poderes de forma positiva. Entenderam? Então, primeiro você tinha que demonstrar que você tinha aptidão para manipular aqueles poderes. Então, você nascia com os poderes. Então, você ia para uma casa iniciática para você aprender a controlar esses poderes. Então, esse negócio de autodesenvolvimento para certas mediações espirituais não existe. Você precisa de um mestre. Você precisa de alguém que já tem experiência para te mostrar como é que galga esse caminho. Caso contrário, você vai estar sozinho, jogando energia fora e nada vai funcionar. O dom que você ganhou, o poder que um Zambi te deu, você não está sabendo utilizar. E muita coisa que a gente não entende como poderes é poder. Você já percebeu que tem pessoas que têm mais aptidão para matemática do que outras? Essa pessoa tem um poder. Ela tem uma visão diferente do mundo. Por isso que ela compreende matemática e outros não. A pessoa que compreende física, ela compreende a física. Só que ela não compreende a matemática. É um poder. Ela está vendo o mundo de outra forma. É um poder. Quem tinha esse poder? Einstein. Einstein falava, eu vejo o mundo de uma outra forma. Eu só não sei calcular. Mas eu vejo o mundo de outra forma. O que o Einstein fazia? Ele fazia as teorias dele, jogava nas revistas científicas, os matemáticos ficavam loucos tentando resolver aquilo lá. Porque o Einstein não era matemático. Ele era físico teórico. Porque ele via o mundo de forma diferente. Então, essas percepções mentais de analisar o mundo são poderes. E você tinha que se iniciar. Nós tínhamos nós tínhamos deuses para cada coisa, deidades para cada coisa, para casas iniciáticas para cada coisa, para caça, para matemática, para filosofia, para medicina. E assim você ia lá para aprimorar os seus poderes. E isso também entra a forma com que você vê o mundo espiritual. Porque você vê a matemática, você vê a física, você vê a língua de forma diferente, é sinal que você está sintonizado com uma frequência diferente. Assim como ver o mundo espiritual é estar sincronizado de uma forma diferente. Por isso que eu falo, não é todo mundo que tem dom espiritual para estar na Umbanda da forma com que ela quer estar. Ela quer incorporar o espírito e ela já quer sair fazendo tudo. Meu bem, calma aí. Talvez você até incorpore, mas não é sinal que você vai fazer as coisas. Calma. Não é ninguém, quer dizer, não é todo mundo que vai fazer tudo no terreiro. Cada pessoa segundo o seu dom. Tem gente que tem o dom da cura. Então é a cura que você vai utilizar ali. Ah, mas eu quero dar passe. Você não vai conseguir. Você não tem esse dom. É outro dom que você tem que utilizar. Isso cai muito na vaidade da pessoa. Eu já frequentei terreiro que tinha médicos que eles queriam fazer tudo. Ela dava o passe, ela dava o descarrego, ela incorporava todo mundo, ela fazia tudo sozinha. Aí no final da dia ela estava cansadíssima. Falei, tô morta, não tô aguentando. Falei, claro, você faz tudo sozinho, não deixa nada pra ninguém. Por quê? Porque tá usando de uma energia que não é dela, não pertence a ela, fazendo coisa que não pertence a ela. Por isso que as escolas iniciáticas, o mestre naquela ciência, ele te ensinava como extrair o melhor do seu poder. O melhor do seu poder. Por isso que era interessantíssimo ter. E sabe quem se iniciou em escolas em Cambridge? Pitágoras. Pitágoras. Deixa eu mostrar para vocês. Pitágoras. Cambridge. O Pitágoras é esse homem aqui, né? Esse filósofo criou o teorema de Pitágoras, que nos fez ficar no ensino médio há muito tempo. Então, o teorema de Pitágoras. Pitágoras foi iniciado em escolas de matemática destinada a Imhotep. Quem descobriu o teorema de Pitágoras não foi Pitágoras, foi Imhotep.
Só que Imhotep foi apagado da história e quem recebeu os créditos foi o grego Pitágoras. Já tem papiros. Deixa eu ver se eu acho aqui. Teorema de Pitágoras, Egito, papiro. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Oh my God. O Teorema de Pitágoras está escrito em papiro antigo. Registro de Imhotep. Imhotep foi o grande arquiteto de várias construções, principalmente as montanhas, ó, principalmente as pirâmides. Imhotep foi um grande gênio. Então Pitágoras ele recebeu por uma coisa que ele não fez. Ele somente foi em Quêmide estudar. Ele estudou e voltou para a Grécia. Quêmide caiu, apagaram o Quêmide e pegaram o teorema e enfiaram para Pitágoras. Tá aqui. Entenderam como funcionam as coisas? Então, assim, é muito complicado, mas não só Pitágoras, tá? Platão já esteve em Quêmide iniciando. Platão foi iniciado na escola de Toff e na escola de Amun e na escola de Ptah. Amun por causa da sabedoria, né? Toff por causa do conhecimento e Ptah que era a casa do poder. E é de Ptah que vai surgir depois a palavra Egito, que vai ter uma corruptela de palavras, Ptah, vai várias repetir de forma diferente de outra língua e depois vai virar Egito. Não conheço muito bem a fonética dessa corruptela. Mas o templo de Ptah era muito frequentado pelos gregos, que eles iam lá aprender com os quêmicos, com os egípcios, para depois falar que era deles. Tanto que o conhecimento da tábua de esmeralda de Toff, que é o conhecimento universal, eles, para não vincular esse conhecimento ao deus Toff, ao Egito, ao povo africano, eles tiveram que sincretizar, colocaram Hermes Trismegisto e pronto, ficou. Ou você pode assistir qualquer palestra em escola esotérica sobre Hermes Trismegisto, eles vão falar que é o deus Toff, mas acabou. Tudo o resto é sobre Hermes, porque quando você fala de Hermes, automaticamente você lembra de quem? Do deus grego Hermes. Então é o povo europeu. Entende? Como é que funciona o roubo das coisas? Sem falar do Aleister Crowley, tá? Aleister Crowley foi outro ladrão também. Daí que existe a diferença entre o Ndoki e o Kimbanda. O Kimbanda não é mau, o Kimbanda é que cura. O que o Ndoki faz. E o Entendeu? Kimbanda era o único capaz antigamente que metia um Ndoki na linha. E o Ndoki muitas das vezes tinha que existir para quê? Para manter a ordem social, porque toda família às vezes tinha um Ndoki, mas que trabalhava para quê? Para proteger o seu clã, para proteger a família. Existia um Ndok e existia o Kimbanda. O Ndok seria Ai, qual é uma palavra para isso? Seria um guardião, uma pessoa bruta, que ela tá ali pronta para atacar, para proteger, para fazer o que tiver que fazer. Mas essa pessoa muitas vezes tinha o caráter duvidoso. Não é que ela tinha um mau caráter, mas o caráter duvidoso. Então o Kimbanda ele tinha poder o suficiente para combater esse. Esse tinha poder mágico também. Os dois tinham poderes mágicos. Então o Kimbanda procurava fazer a cura. E com essa cura, com esse poder de cura que seria o Umbanda, que Umbanda é energia de cura, ele enfrentava o Anga, que era essa energia que esse também tinha. Então eles meio que duelavam ali. Contudo, era para um manter o outro na linha, porque os dois serviam para o único fim, que era para guardar a comunidade. Na hora da luta, Ndok. Na hora da cura, Kimbanda. Entenderam? Na hora da decisão difícil, Ndok. Na hora da sabedoria, Kimbanda. Então tinha essas duas figuras muito bem casadas ali. O de Kang explica, tá? Mas eu vou continuar aqui porque já tá ficando muito tarde para nós. As guerras espirituais. Só que a colonização, infelizmente, sabotou e estragou tudo isso. Hoje essas pessoas continuam a nascer. Algumas têm esse poder de forma inconsciente porque não pediram, porque está no nosso DNA. Se você teve um Ndoki na família, vai continuar a ter Ndoki.
Não pensa porque agora foi na igreja, já entrou na Universal, já entrou na Mundial e na Maná, desculpem, fazer a publicidade, já vai deixar de ser Ndoki porque rezou, foi no pastor e o Deus tirou. Não. Vai continuar a haver Ndoki. Vai porque tá no DNA, como eu já falei, teve uma aula que eu dei sobre melanina, né? Tá, é uma das memórias, a memória genética desperta. Então tem gente que nasce com isso, tem gente que nasce com dons, tem gente que nasce com aptidões. E você vai ter que aprender a lidar com isso. A gente pode espelhar, por exemplo, a história do Chico Xavier. Foi católico a vida inteira, praticamente, mas depois que ele foi entender que não era aquilo que ele tinha que ser. Ele tinha que ser outra coisa. Ele nasceu com aquele dom. Então ele foi aprendendo sozinho ali como lidar com aquilo. E entre erros e acertos, ele no final cumpriu com a sua missão, se tornou um grande médium, né? Aqui no Brasil. E assim vai para muita gente. O que as pessoas não entendem é que elas querem ser aquilo que elas não podem ser. Então por isso tem muitos maus sacerdotes, porque eles não nasceram para ser sacerdotes. Mas com sacerdócio vem cliente, vem dinheiro, vem feitiço, vem status, vem a roupa bonita. Eles se lascam, porque eles estão numa posição que não é para eles. Enquanto quem deveria estar, não está. Então, a comunidade Banto, quando funcionava, cada um estava no seu lugar. Quem tinha aptidão para a matemática, estava estudando matemática. Quem tinha aptidão para as artes, estava nas artes. Quem tinha aptidão para a batalha, estava na batalha, treinando. Quem tinha aptidão para espiritualidade estava treinando com os anciões a sua espiritualidade, e isso tudo funcionava, que você já nascia com as suas aptidões. Nós, os africanos, é que temos que ter essa coragem, como os asiáticos tiveram a coragem, como os indianos tiveram a coragem, de organizar os seus sistemas espirituais. Daí que essas crianças eram notadas aonde? Essas crianças eram notadas muitas vezes quando faziam a primeira iniciação masculina ou masculina no Efiko ou no Ekwenje. Os grandes mestres lá no Efiko e no Ekwenje davam conta, olha, essa aqui tem muita probabilidade de se tornar num Ndoki ou já é Ndoki, então vamos educá-lo. E ele era educado e pertencia à educação do interior. Que basicamente um Ndoki é a pessoa que nasce com uma energia caótica. Ele é caótico, por isso que é do caos. Ele vai pra batalha, ele é caótico, mas se ele for treinado, educado, a participar da comunidade, ele não desvia o seu caráter, ele não vai usar isso para o mal, ele não vai usar essa energia negativa para o mal. Por isso que a nossa sociedade, como ela é tão individualista, a gente olha para uma pessoa e fala, essa pessoa se tornou bandida porque ela quis. Será que ela quis? Não foi a sociedade que a abandonou? Porque se ela tivesse educação, amparo, bandida ela não seria. Ela poderia ter as aptidões que ela está usando para ser bandido, ela poderia estar usando para fazer outra coisa. Eu sempre ouvi meu pai, quando assistia jornal com meu pai, quando era criança, que ele falava, olha, tá vendo? A pessoa pensa nesse plano todinho. Por que ela não pensou um plano para trabalhar? Porque era engenhoso demais a forma com que esse povo faz os crimes. E eu pensava nessas coisas. Hoje eu entendo. É todo um conjunto de coisas. Então, o Ndoki é da mesma forma. Ele nasce com a energia do caos. O sábio vai olhar aquilo. Ele tem a energia do caos. A energia do caos serve para onde? Para onde que eu vou colocar? Para batalha. Para ser guerreiro, para ser guardião, para ser protetor, para estar ali guardando a gente. E assim vai. São várias leituras, porque vamos colocar uma profissão, são várias profissões, mas dali ele poderia se tornar outras coisas também, tá? Não pensa que ele seria somente aquilo. Que devia, exatamente. Hoje nós fizemos o quê? Vamos buscar o pastor para resolver. Como o divino, como Amun-Ra está em todo sítio. E Amun-Ra gosta do universo que ele criou, porque ele é que criou essa disparidade toda. Ok, você vai lá na igreja, vai lhe encontrar e você vai rezar. Lá na igreja o pastor vai fazer oração, vai funcionar também, porque faz parte do universo e o Ndoki vai parar. Exatamente. E o Ndoki vai parar normalmente. Por quê? Porque você apela a uma força maior, uma força cósmica, e nós estamos todos ligados a essa força cósmica, e a tua oração vai funcionar. Ou não vai funcionar. Porque existe o princípio de similibus curanto. Ou seja, o semelhante
cura-se com semelhante. O que ele quis dizer com esse finalzinho? Que se o pastor não tiver uma boa índole, ele não vai curar. Então talvez cure, talvez não. Será que esse pastor que está rezando vai conseguir curar? Se for um pastor honesto, que realmente está ali pelo evangelho, com as boas intenções, ele vai conseguir curar como qualquer pessoa conseguiria curar. Qualquer doença, qualquer male. Mas se tiver diferente, não vai conseguir curar. Então, pessoal, é isso. Não vou prolongar aqui, só vou ler umas mensagens aqui de vocês e eu já vou desligar, porque está ficando muito tarde. Live maravilhosa, muito bom, Lincoln. Boa noite. Quando incorpora compadre e comadre, só faz agrado seco e firmeza, também tira a vitalidade do médio? Não, não é essa a questão. A questão de tirar a vitalidade do médio é uma má incorporação ou um mau assentamento. Se você não quer fazer, não faça. É melhor não mexer. Comidas, oferendas, tudo isso ajuda sim a manter a vitalidade. E é bom também aprender a fazer feitiço para você mesmo. Você fazer feitiço para te nutrir. Feitiço é uma forma de você colocar energia para dentro de você. Não é ataque a alguém, é você colocar para dentro. Um feitiço de prosperidade, feitiço de saúde. Ou pode chamar de magia também, magia de prosperidade, magia de saúde. Faça para você mesmo, que é uma forma de você manter sua vitalidade. Caraca, isso de entidades se alojar na escultura é a base por trás dos zangbetos? Não sei, tá? Zangbeto é uma coisa que eu estou estudando, mas tem muito pouca informação. Só conheço a história. O fundamento não conheço bosta nenhuma. Loren, concordo. Lincoln, live maravilhosa. Ela vai ficar gravada, tá, Loren? Tá ficando gravada aí. A entidade se aloja em algum externo e para poupar a energia. Então, essa questão de poupar a energia do médium é terreiro. Esses fundamentos, esses assentamentos que a gente usa para poupar energia mediúnica para essas energias que vão ser utilizadas a partir de um exercício espiritual, eles estão em um terreiro. Por isso que a gente se une lá para fazer lá aquela atividade. O assentamento ele vai te dar energia para o seu dia a dia, para o cotidiano, entende? Por isso que ele é pessoal seu. Ninguém tem que ter acesso ao seu assentamento, ele é seu. Por isso que as firmezas de um terreiro é coletivo. Assentamentos são individuais, é seu. É da sua vida. Aprendi tudo errado. Gorete, acontece. Eu escuto muito isso, escuto muito. Janaína, eu cheguei velha na macumba, estou há 1 ano e meio e ainda estou me encontrando. Parabéns. Isso acontece muito, Janaína, acontece muito. Quando eu falei das moças lá, é porque elas vão para buscar o mal mesmo, tá? O mal. Uma vez eu consultei uma mulher de 89 anos. Ela riu da minha cara e perguntou: você é macumbeiro muito fraco, o que você tem para matar os outros? A conversa começou assim, para você ter ideia. Aí depois que terminou, ela falou assim: hein, você tem muitas folhas aqui, você não tem uma folha que cura isso, não? Eu falei: não, as minhas folhas devem ser muito fracas, eu sou um macumbeiro fraco. E mandei ela embora. Acontece o tempo todo. As pessoas querem, elas fazem o mal e depois querem que você cure as doenças dela, que ela procurou, entendeu? É esse tipo de velhinha que eu tô falando, tá? Mas continue aqui com a gente que você vai aprender muita coisa. Loren, vem para o Rio de Janeiro, Deus é pai. Já morei no Rio, tá? Mas para visitar eu vou, para morar não. Chocado. E aquela história de Nanã deu luz ao Obaluayê. Primeiro, o Obaluayê é irmão de Xangô. Obaluayê, ele é o rei da terra. Ele que deveria ter assumido a coroa de Cossô. E ele não quis, ele quis se dedicar à feitiçaria, deu poderes para Xangô e Xangô assumiu a coroa de Cossô. Por isso que Xangô é rei de Cossô. O Baluayê era irmão mais velho, não tem nada a ver com Nanã. Nanã, eu não sei nem aonde surgiu essa história. Talvez tentaram reforçar a história dela aqui como uma deidade da criação, só que não funciona. Não funciona. Até aquela própria história que eles colocam de Oxalá vestir a roupa de Nanã, vestir a roupa de mulher para encontrar Nanã, para pegar o barro da criação, tal. É mentira. Quem dá o barro da criação para Adjalamopim, que é o oleiro dos corpos, oleiro das cabeças, que é um dos títulos de Obatalá, é Exu. Exu que dá. É por isso que Exu, tem um Itan que fala que Exu briga com a morte. Porque a morte quer reivindicar o corpo e Exu que decide a hora de reivindicar o corpo, porque o corpo pertence a Exu.
Falou, enquanto o Exu não decidir que é a hora, a morte não pode ir. Só que aí no Itan, Exu perde, a morte ganha e a morte acaba decidindo a hora certa de você morrer, não Exu. Esse Itan quer dizer o quê? Isso tem que entender que os Itãs são parábolas, né? Esse Itan quer dizer que nem se você cultuar Exu, que é o ser mais poderoso desse universo, você vai deixar de morrer. A morte ainda está acima de Exu quando a decisão é essa, entende? Então é assim. É assim que acontecem as parábolas de Itan e Fá. Mas Itan e Fá verdadeiro não existe nenhum sobre Nanã, pelo menos eu desconheço. Já li bastante sobre Fá, já perguntei bastante por aí. Ninguém fala de Nanã, até porque falar de Nanã para o povo iorubá é um tabu, porque Nanã era o inimigo, os Fons era inimigo do povo iorubá. E o povo iorubá é inimigo o povo Fon, inimigo do povo iorubá, tá? Se você vai para Daomé e começa a falar coisas do povo iorubá, eles ficam possessos, porque lá escutou a Vodun, e eles falavam, foram os colonizadores que nos misturaram, a gente não deveria se misturar com aquele povo. Por isso que existe muita disputa em África, porque os colonizadores, eles juntaram comunidades que eram inimigas, e por isso eles brigam até hoje, e tudo mais. Gente, muito obrigado por vocês terem vindo comigo até aqui. Sei que a live foi longa hoje, mas foi por um bom motivo, né? Vocês viram que é qualidade, o Felipe Vidal é sempre qualidade, o suprassumo do conhecimento africano. Espero conseguir trazer mais coisa dele por aqui. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau. Que o Nzambi abençoe todos vocês. Fui. Oi, eu sou Gesley Alves. O que você acabou de assistir é só um pedaço da live que eu faço todos os dias no canal oficial Gesley Alves, Apostilas de Fundamento. Vou deixar o link aqui na descrição. É só clicar e se inscrever para você participar das lives que acontecem 7h30, basicamente todos os dias. Às vezes atrasa, mas também se inscreve nesse canal de corte para você não perder nenhum corte, para você assistir aí. Enquanto você lava a sua vasilha, enquanto você toma o seu banho, você está assistindo um cortezinho. E também estou deixando mais vídeos aqui para você clicar e continuar maratonando. Não perca nenhum deles. Eu sou Gesley Alves, até mais. Tchau, tchau.